Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós já concluímos o estudo de Primícias do Reino e estamos agora estudando Luz do Mundo, que é o segundo livro dessa série que nós vamos acompanhar. Bom, nós já falamos no vídeo anterior sobre o capítulo 1, intitulado Boa Nova, e esse versará sobre a estrela de Belém. Amélia Rodrigues vai narrar que o acontecimento, do nascimento de Jesus e esse chamado através da estrela de Belém, desde sempre intriga os estudiosos, os astrônomos, os cientistas, para saber que fenômeno real, material, foi aquele da estrela. Terá sido um cometa, que anunciou o nascimento de Jesus? A referência que nós temos no Novo Testamento está no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 4. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ao ouvir isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E aí, Herodes, tendo recorrido a alguns conselheiros, esses lhe disseram que, na verdade, essa estrela de Belém foi o mesmo local onde houvera nascido o rei Davi. E essa informação está na profecia de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se achar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de ser reinante em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então nós estamos diante de um símbolo muito importante para a vinda do Messias, que é a estrela de Belém. E é esse o título desse capítulo que nós vamos estudar aqui de Amélia Rodrigues. Ela começa dizendo que os grandes historiadores e que os cristãos que verdadeiramente estão imbuídos de entender esse fenômeno buscaram na ciência materialista uma explicação para o mesmo. Através da história, da matemática, da astronomia, que corpo celeste foi capaz de mostrar tamanha fulgurância na sua irradiação para exibir o caminho que levava os magos até o local do nascimento do Cristo. E aí Amélia Rodrigues vai dizer que, segundo alguns observadores, fora o cometa de Halley, que naquele dia e aquele período fazia-se visível por toda a Galileia e parte oriental do país. Para outros, era uma conjunção de astros que produziram refração na atmosfera. Independente se foi o cometa Halley ou uma conjunção de outros astros, o grande fato é que esses corpos celestes provavelmente têm uma correlação com os espíritos angélicos que fazem parte da corte e da falange que acompanhava o nascimento do Cristo naquele momento. E Amélia Rodrigues vai falar isso de uma forma muito mais bela. É que Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos ergastulados temporariamente na forma humana. Então, o nosso Salvador vinha para a Terra mostrar-nos o exemplo, o guia, ser o guia e modelo da humanidade real que deveríamos alcançar ao longo dos tempos. E ele acabava deixando a atmosfera aí de redor resplandecente, reluzente, iridescente, como um rastro da sua vinda e da sua imersão. E nós ficamos pensando sobre a imensa humildade do Cristo, que veio sem a menor necessidade, como um apelo do coração, para poder dar
um ensinamento moral às criaturas humanas e ensinar-nos a todos como evoluir cada vez mais, como buscar essa comunhão indissociável com o Pai Divino. Submeteu-se às conjunturas atávicas e transitórias da existência humana. Submeteu-se ao batismo por João Batista, porque ele não queria violentar ritos nem a fé de ninguém, mas não deixou de, em toda oportunidade, buscar espiritualizar esses símbolos, para que nós nos afastássemos dessa superficialidade e alcançássemos a essência dos ensinamentos. O construtor do orbe veio exemplificar a sublimidade da renúncia, do esquecimento completo de si mesmo. Não veio entre os poderosos da terra, porque legislador sublime, compadecido pelas misérias humanas, submeteu-se às leis transitórias e injustas, mas não deixou de clarear o destino de todos os homens com esse farol, Jesus, que é o sol excelso dos nossos destinos. Jamais viu-se nele qualquer traço de rebeldia, de agressividade ou de violência. Não obstante, a miserabilidade aflorando em toda parte, estruturou o ideal da humanidade, que nós ainda estamos muito longe de alcançar, instituindo o amor universal em todos e para alcançar essa comunhão com Deus. E através desse amor que nós pudéssemos nos empenhar no trabalho edificante e infaticável em prol do bem. Dialogou com os espíritos das sombras, mostrando a sua superioridade moral absoluta sobre a matéria, mas jamais se perdeu, nem deixou imiscuir-se com as misérias. Tinha uma inteireza moral absoluta, uma autoridade e um magnetismo irresistível e arrebatador, que comovia a todos. E mesmo antes da sua vinda, mandou emissários, não substitutos, mas emissários para ir preparando o coração dos homens. Na Índia, com o reencarnacionismo. Na China, com a instituição da família, lar e sociedade. No Egito, com a imortalidade. Na Pérsia, com a esperança. Em Roma, pela beleza da justiça e da legalidade. Mas jamais manteve-se apenas nos seus ditos, os seus feitos, as suas exemplificações. Sempre foram provas incontestáveis da sua superioridade absoluta. Ninguém houvera jamais vivido como ele vivera. Ninguém jamais houvera falado como ele falara. E mesmo não tendo sido possível tudo dizer, porque ainda não tínhamos condição de compreender, ele prometeu que enviaria-nos o Consolador, que ficaria conosco até o fim dos tempos. E esse noivo, que aguarda ansiosamente pelo casamento, que aguarda que nós estejamos preparados com as nossas vestes nupciais para o festim das bodas, revestido de mansidão e amor, continua esperando por nós. Aquela mulher grávida, refiro-me a Maria Imaculada, que passou 4, 5 dias sobre um lombo de animal, trotando até chegar no lugar azado para o nascimento do seu filho. Para ela a viagem foi longa, e sob a indicação de uma estrela, que até agora não sabemos bem, com certeza, de onde provinha, nasce a estrela maior, que já brilhou na terra, Jesus. E aí Amélia Rodrigues vai terminar esse capítulo dizendo: seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos da luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas, formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens. Glória a Deus das alturas, e paz na terra, no coração de todos os homens. Nasce Jesus. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Ele permitir.